A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, @Igrejas Benditas, ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet, levando a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, ao coração de todos aqueles que buscam ao Senhor durante a madrugada, pois há promessas específicas para aqueles que buscam ao Senhor durante a madrugada. Então, independente de onde ou como estiverem nos acompanhando nesse momento, sejam todos vocês mais uma vez muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Milena e o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas com orações e ser um canal para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus venha falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus que irão se assentar no trono e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livres. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram os sorteios, que é para que não houvessem manipulações de emoções, interesses ou sentimentos dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus para que seja feita a vontade dele. Como é possível vocês examinarem nas Escrituras Sagradas, do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, com foco nos versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E conosco não é diferente, estamos aqui para ser um canal, um caminho, instrumento do nosso Senhor Deus, para que Ele possa falar ao coração de todos vocês nessa madrugada e aumentar a fé de cada um de vocês. Pois como está escrito em Romanos 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. Deixe aí nos comentários o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado, que a partir de 1h12 da madrugada eu estarei interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração de uma oração para darmos início às ministrações da palavra do Senhor nosso Deus. E o Marcos de Belo Horizonte, Minas Gerais, seja muitíssimo bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria. Que haja o derramar dos poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, desde o alto fio de cabelo dessas cabeças até a planta dos seus pés, através dessa internet, junto conosco, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, ou acompanhando as gravações futuramente. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar, ofertar, dizimar e se ajuntar em um só Espírito, junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Todo-Poderoso, sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não se esqueçam de seguir ou se inscrever, dependendo da rede social que estiverem nos acompanhando,
pois todos aqueles que são seguidores ou inscritos de nossas igrejas virtuais, além das lives que recebem além das orações que recebem todas as lives de segunda a sexta, o nosso sacerdote e apóstolo continua orando por todos vocês toda madrugada e toda semana orações diretamente em cima do monte. E o João de Salmito Fortaleza, seja muitíssimo bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estarei dando início hoje ao sorteio dos 12 rebanhos benditos de números pares, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de número ímpar. Por que rebanho, por que bendito e por que ímpar e par? Rebanhos, porque o Senhor Deus deixou claro que nós somos os seus rebanhos. E lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus afirmou que era nosso único bom e verdadeiro pastor. E bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas. Entre elas, Salmo 118, versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Em Mateus 25, versículos 31 a 46. Palavra do Senhor Jesus. Aqueles que serão chamados de benditos do Pai e possuir por herança o lugar que lhes foi prometido desde a fundação do mundo. Porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro também que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. E lá no livro de Lucas, capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os 70 santos, enviou sempre de 2 em 2. E nós agora ao vivo nas 7 principais redes sociais da internet, com @Igrejas Benditas, como em Colossenses, capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito. Então sejam todos muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Se inscrevam, nos sigam para continuarem recebendo orações e escolham o número de 1 a 12 para que no decorrer dessa live você tenha uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. E qualquer dúvidas, a partir de 1h12 da madrugada, estarei respondendo vocês nos comentários, seja sobre as Escrituras Sagradas, sobre nossas mais de 100 denúncias, que são materiais de trabalho, para vocês colocarem à prova toda e qualquer liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada, ou então sobre os nossos projetos, as inaugurações de nossos templos físicos, as oportunidades de trabalhos, empregos, franquias, renda complementar financeira e muito mais para todos aqueles que estão junto conosco ou querem se juntar a nós, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Primeiro o rebanho bendito par, de número 10, e o rebanho bendito ímpar, de número 9. São os primeiros a estarem recebendo uma palavra revelada pelo nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o primeiro livro a ser ministrado nesta madrugada é o livro de Miqueias, que possui 7 capítulos. Livro de Miqueias, que possui 7 capítulos, é o primeiro livro a estar sendo ministrado nesta live. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então peça um de nossos templos físicos para a sua região, meu amado, independente dos recursos, ou pede no privado. Entre em contato conosco no privado, pedindo um de nossos templos físicos na sua região, seja o seu bairro, seu município, seu estado ou seu país. Fale também com as autoridades políticas, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, governadores, prefeitos, presidentes, para levarem uma verdadeira obra do Senhor nosso Deus, que trabalha com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, que o obreiro recebe o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, a secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus. Todos aqueles que são ofertantes e dizimistas têm a garantia de que tudo que eles estiverem fazendo em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6, versículo 38. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então peçam de nossos templos físicos na sua região, guarde os comprovantes das ofertas e dos dízimos, independente do valor, e ao inaugurar o nosso templo físico na sua região, ao você aparecer com os comprovantes das ofertas e dos dízimos, independente do valor, dos 10 centavos aos 10 bilhões, essas pessoas têm a prioridade para receber todas as bênçãos e os benefícios que chegam juntamente com a inauguração de nossos templos físicos à sua região. Para mais uma glória do Senhor Deus. Para mais detalhes, saber como você participar, independente do seu grau de escolaridade, independente dos seus recursos ou condições, entre em contato conosco no privado. A rede social que não tiver privado, vão nas outras com @Igrejas Benditas, e não deixem de entrar em contato conosco para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui à ministração no livro de Miqueias, capítulo
4. Miqueias, capítulo 4, para a meditação do rebanho bendito par de número 10, Miqueias, capítulo 4. E para o rebanho bendito ímpar de número 9, livro de Miqueias, capítulo 5, para a sua meditação. Escolha o seu número de 1 a 12, seja parte dos 12 rebanhos dos benditos nosso Senhor Deus, esteja recebendo uma palavra para aumentar a sua fé e ter muita fé também ao se juntar conosco. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Vamos à ministração de uma oração, lembrando que as orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas, assim como as orações do livro de Salmos também são numeradas. Oração de número 10. Glórias ao nosso Senhor Deus, rebanho 10, oração 10. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Vitorioso Senhor dos exércitos, nosso curador, libertador e protetor, eu peço ao Senhor que haja agora a libertação, purificação, fortalecimento e proteção de todas as benditas vidas, dos benditos seguidores ou inscritos ou membros ou ofertantes desta tua preciosa igreja virtual, @igrejas benditas, que estão buscando nesta madrugada junto conosco. Que eles venham ser edificados agora com os poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, revestindo cada porta, portal e janela, para que haja o crescimento na fé dessas pessoas, ao ouvirem a tua palavra sendo ministrada através de nós, seja onde ela estiver neste momento, e elas venham manter essa fé viva, com abundâncias de boas obras para uma vida de abundâncias, e possam ser verdadeiramente gratos ao Senhor Deus, em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Preste atenção. Vamos aqui à ministração no livro de Miqueias, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra, mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos exércitos o disse. Porque todos os povos andam cada um em nome do seu Deus, mas quanto a nós, andaremos em o nome do Senhor nosso Deus para todo sempre. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos, e os que eu afligira. Dos que cocheiam farei a parte restante, e dos que foram arrojados para longe uma poderosa nação. E o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 4 aqui do livro de Miqueias, nós vemos a soberania do Senhor nosso Deus em todas as áreas e setores de nossas vidas, e como que realmente, quando há a presença do Senhor, a união das nações, a paz, a harmonia. O Senhor foi bem claro: deixam aquilo que é para a guerra e trazem aquilo que é para semear para vir a colheita, a fartura e a abundância. E o Senhor nosso Deus, na direção de todas as áreas e setores de nossas vidas, seja na área empresarial, na área espiritual e também na área da política, para que todos nós, ao estarmos juntos, unidos em um só Espírito, agindo conforme as Escrituras Sagradas mandam, para que jamais venhamos receber o juízo, mas sim sempre a justiça ao favor daqueles que temem ao Senhor nosso Deus. Então vamos apresentar agora uma de nossas mais de 100 denúncias, que são materiais de trabalho para vocês fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus. E o Maxwell Eric, de Barão de Cocais, Minas Gerais, seja muitíssimo bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo.
As denúncias são mais de 100, sendo essa a denúncia de número 61 e os valores somados para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras já ultrapassa os 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada a autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os 3 poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores e presidentes. E do judiciário, juízes e ministros. E muita atenção, se você ou a sua igreja falam mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco no versículo 15, Romanos capítulo 13 com foco nos versículos 1 a 7 e em Apocalipse capítulo 22 com foco nos versículos 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento dessa primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e nós iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 22 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Você encontra uma playlist no meu canal, @milaofertadim, com as nossas mais de 100 denúncias. Para quem não sabe o que é playlist, é uma lista de vídeos que você vai poder examinar cada uma delas para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do próximo Rebanho dos Benditos Nosso Senhor Deus. Escolha o seu número de 1 a 12 para você receber uma palavra do Senhor Nosso Deus para a sua meditação, para aumentar a sua fé nessa madrugada. Sejam todos muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Rebanho Bendito Par de número 6 e Rebanho Bendito Ímpar de número 5 são os próximos a estarem recebendo uma palavra revelada pelo nosso Senhor ao seu coração. Lembrando que estaremos interagindo com vocês nos comentários e tirando suas dúvidas a partir de 1h12 da madrugada. Basta você deixar o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado aí nos comentários para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. A denúncia, mãe. O livro é o livro de Tito, que contém 3 capítulos. Milena, por que eu preciso deixar meu nome, município e estado para tirar as minhas dúvidas? Que é para que nós venhamos a filtrar quem realmente está aqui interessado em participar, em interagir, em aprender mais da palavra do Senhor nosso Deus, conhecer mais sobre nossas propostas, daqueles que estão apenas querendo aqui tumultuar ou tentar impor de alguma forma o seu segmento religioso ou a sua própria opinião. Nós estamos aqui para criar um ambiente do qual todos possam participar, interagir com a boa ordem e a devida decência, de acordo com as escrituras sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus. Então não se esqueça de escolher o seu número de 1 a 12 e ser membro dessa igreja virtual, @igrejas benditas. Pois mesmo sendo membros de nossas igrejas virtuais, você pode continuar frequentando qualquer um templo físico, igreja ou congregação. Pois como o Senhor Jesus afirmou em Mateus capítulo 12, aquele que não ajunta e espalha, o reino dividido não prospera. Livro de Tito, capítulo 2, para meditação do Rebanho Bendito Par, de número 6, Tito, capítulo 2. E para o Rebanho Bendito Ímpar, de número 5, livro de Tito, capítulo 3, para a sua meditação. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus, pois estamos sempre aqui com a permissão do nosso Senhor Deus, de segunda a sexta, a partir de 00h07 até 1h24 da madrugada. Para mais uma glória do Senhor Deus. Está invertido por causa da rede social. A rede social inverte, espelha o que está escrito. Vamos aqui à ministração da oração de número 2, lembrando que todos que são inscritos, membros ou seguidores ou ofertantes de nossas igrejas virtuais recebem orações além das que são realizadas durante a live, pois o nosso sacerdote apóstolo ora por todos vocês também, toda madrugada e toda semana, orações diretamente em cima do monte. Santíssimo Senhor e Salvador, Príncipe da paz e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor que age agora, através desta ministração, da Tua santa palavra, o Teu fogo santo,
queimando e destruindo toda a trave, quem estiver impedindo essas pessoas de praticarem a tua verdade, assim como o Senhor mandou, e de assim se tornarem os benditos do Pai, como está escrito em Mateus 25, dos versículos 31 a 46. Que haja agora os poderes que é no fogo do nosso Senhor Jesus Cristo e no teu santíssimo sangue, indo contra todo o mal e toda obra da carne que estiver tentando impedir a tua palavra de alcançar cada um desses corações, onde quer que estiverem, junto conosco nesta madrugada. Que haja a tua luz brilhando e dissipando toda a escuridão, para eles alcançarem o verdadeiro caminho da vida eterna livres. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui à ministração no livro de Tito, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. Pois lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, que é um estudo, um significado, uma ciência, por trás de cada um número presente nas Escrituras Sagradas, eu leio sempre apenas 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que são ministrados no decorrer dessa live. Mas é necessário que você venha interagir com a palavra do Senhor nosso Deus, para assim trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. Livro de Tito, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância, quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra integridade, reverência. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nesse capítulo 2 do livro de Tito, vemos aqui a importância de cada um estar executando o seu papel, o seu dever, que não é nunca, em hipótese nenhuma, menor do que o outro. Todos têm a sua relevância, a sua importância. E como o próprio Senhor Jesus afirmou, aquele que quer ser o maior, que seja primeiro o servo. Então devemos tomar sempre muito cuidado com o nosso eu, de achar que o que a gente olha, o que a gente pensa, o que a gente é capaz de enxergar, a opinião que nós temos é superior àquela da qual o Senhor já determinou. Ele sabe de todas as coisas, não só nesse mundo, como também no que está por vir. E ele foi bem claro, um só caminho que conduz à salvação, o caminho estreito, que é o qual nós devemos seguir firmes e fiéis, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada daquilo que está escrito nas Escrituras Sagradas. Sejam todos muito bem-vindos, capazes, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Próximo rebanho bendito par, de número 4, e o rebanho bendito ímpar, de número 3. São os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação, para aumentar a sua fé, para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos ao livro de 2 Crônicas, que possui 36 capítulos. Livro de 2 Crônicas, que possui 36 capítulos. É o próximo livro que estará sendo ministrado nesta madrugada. Muitíssimo amém, gratidão pela presença de todos vocês aqui. Não se esqueçam de seguir ou se inscrever para continuarem recebendo orações todas as madrugadas. E caso vocês gostem mais de polêmica, de interação com os comentários, temos nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, comigo no @milaofertadim. Nessa rede social você encontra o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e do meu canal na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o perfil, vá na aba de seguindo e você vai encontrar nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E o livro de 2 Crônicas, capítulo 19. 2 Crônicas, capítulo 19, para meditação do rebanho bendito par, de número 4, 2 Crônicas, capítulo 19. E para meditação do rebanho bendito ímpar, de número 3, livro de 2 Crônicas, capítulo 20, para a sua meditação. Lembrando que em algumas redes sociais, quem tiver perdido o sorteio dos rebanhos, ou então quem tiver
perdido alguma explicação, não conseguiu anotar alguma base da Bíblia Sagrada que nós apresentamos a todos vocês, essa live fica salva em algumas redes sociais com @Igrejas Benditas. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Pois nós também estamos aqui para proporcionar a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções também quando a palavra do Senhor nosso Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, nos livros de Mateus, capítulo 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. Lembrando, não conseguiu anotar? A live fica salva em algumas redes sociais. E dependendo da rede social que estiver nos assistindo, você encontra as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você encontra o vídeo fixado no perfil @mileofertadim, ou então através daquele QR Code que está ali acima da minha cabeça. Pois lembrando sempre a todos vocês que o nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos, tem autoridade para receber ofertas e dízimos de todas as nações, e que quem provar o contrário na Bíblia Sagrada recebe o valor de 10 milhões de reais em dinheiro, para que vocês vejam que nós estamos abordando com seriedade cada um tema apresentado nessa mensagem, nessas nossas 12 igrejas virtuais para mais honra e glória do nosso Deus. Eu não sou a líder do ministério, deixando sempre bem claro, e nem sou pastora. Eu sou amiga do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e ministradora da palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então, todos muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu não lembrei não. Escolha o seu número de 1 a 7 também, que logo mais estarei sorteando mais 7 números, para que você tenha mais uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Oração de número 9 é a próxima a ser ministrada. Quem quiser continuar a receber orações, basta seguir ou se inscrever no perfil de nossas 12 igrejas virtuais. Nosso Santíssimo Senhor Deus, tremendo e todo-poderoso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas juntas conosco nesta madrugada, nesta live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, possam ver se cumprir as tuas promessas para os que o buscam durante a madrugada. Que ao buscarem ao Senhor junto conosco nesta madrugada, eles possam ter um verdadeiro encontro com a tua majestosa presença, e através dos poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, indo de encontro agora com cada uma vida através dessa internet, eles sejam limpos, libertos e livres de tudo que os prende no que não é do seu agrado, e venham ser vasos de honra para exaltar, adorar e glorificar ainda mais ao teu majestoso nome e bendizer ao teu nome em todos os povos e nações. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias, nosso Senhor Todo-Poderoso, a paz, a graça e a alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão, Senhor. Vamos à ministração no livro de 2 Crônicas, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 7. Josafá, rei de Judá, voltou para sua casa em paz, para Jerusalém. O vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: Devias tu ajudar ao ímpio e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os postes ídolos da terra e dispuseste o coração para buscares a Deus. Habitou, pois, Josafá em Jerusalém, tornou a passar pelo povo desde Berseba até a região montanhosa de Efraim, e fez que ele tornasse ao Senhor, Deus de seus pais. Estabeleceu juízes no país, em todas as cidades fortificadas, de cidade em cidade. Disse aos juízes: Vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, e sim da parte do Senhor. E no julgardes, ele está convosco. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco. Tomai cuidado e fazei-o, porque não há no Senhor, nosso Deus, injustiça, nem imparcialidade, nem aceita ele suborno.
Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 19 do livro de 2 Crônicas é muito importante porque, novamente, o Senhor sempre testificando em cada uma ministração aqui presente. No primeiro, nós vemos o Senhor nos chamando à união, à exortação de nós verdadeiramente nos unirmos em harmonia para semear, para produzir frutos em nome do Senhor. No capítulo 2 foi bem claro que tudo aquilo que nós fazemos é para bendizer o nome do nosso Senhor Deus, para que o nosso Senhor, através de nossas atitudes, dos nossos comportamentos, ele venha a ser sempre ainda mais exaltado. E aqui no capítulo 19 do livro de 2 Crônicas, ajunta como que é importante a gente tomar sempre muito cuidado para que jamais venhamos a nos ajuntar de maneira que você venha a se misturar com aqueles que não agradam ao Senhor nosso Deus. O Josafá, o rei de Judá, acabou sendo encontrado nele uma obra imperfeita, porque por mais que ele não estivesse praticando a injustiça, pelo contrário, ele estava praticando a justiça do Senhor, mas ele fez o quê? Ele se omitiu em relação àqueles que estavam ali exercendo a injustiça, os ímpios. Então devemos tomar sempre muito cuidado para que jamais, em hipótese nenhuma, venhamos a deixar de produzir em nome do Senhor os frutos da justiça, da abundância, de paz, de graça, de alegria, para que jamais, em hipótese nenhuma, outros venham ver outro Senhor em nossas vidas. Pois aqui nós vemos a importância novamente da política com o reino dos céus do nosso Senhor Deus, pois foi um político se posicionando para fazer a justiça, e o Senhor também alertando esse mesmo político com as alianças que ele estava fazendo com aqueles que não tinham parte com o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. E é sempre muito importante a gente examinar com muita atenção e cuidado, para que a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja sempre evidenciado em nossas vidas. E nós estamos sempre aqui de segunda a sexta, a partir de 00h07 até 1h24 da madrugada, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, @Igrejas Benditas, para que o nosso Senhor Deus venha falar ao coração de cada um de vocês aqui presente nesta live, para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. E abençoados, agora irei apresentar uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo para todos vocês. Então estejam sempre todos muito atentos para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Abençoados e abençoadas, eu saúdo a todos com a... Opa, desliguei. Abençoados e abençoadas, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso único Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Aqui quem fala... Eita, glória. Aqui quem fala com vocês é o apóstolo das 12 igrejas virtual. Não interessa agora qual é a igreja virtual que você está agora assistindo ou ouvindo. Quero comunicar a vocês que nós estamos chegando em todos os municípios do Brasil. Também todos os municípios do Brasil, todos eles vão ser abençoados. Abençoados que financeiramente e espiritualmente. Comunico a vocês que todo município tem um deputado federal. Procura saber no seu município quem é o deputado federal, para que você entre em contato com ele e peça a ele uma igreja nossa aí. A nossa igreja vai chegar no seu município trazendo condições financeiras para você. A nossa igreja vai trazer no mínimo de 2% a 100% de benefícios para você do seu custo de vida. O mínimo financeiramente você vai ter no mínimo 2%, de 2% a 100% de ajuda financeira. Esse é o padrão da nossa igreja em cada município que ela chega. Então, comunico a você que peça ao seu deputado federal. Se o seu município não tiver um deputado federal, a gente vai chegar certamente com um deputado federal aí para poder verdadeiramente ele apoiar esse projeto. Agora chegou a hora de você ver quem é o seu deputado federal no seu município. Nós estamos em todos os municípios do Brasil. Vamos chegar aí nesse município que você está nos ouvindo e peça você agora, procura saber quem é o deputado federal daí, para que nós possamos chegar aí e levar recursos financeiros. Nossa meta é acabar com a fome e que as pessoas venham ter boa alimentação. Boa alimentação, as pessoas têm boa saúde. Isso independente da sua fé religiosa. Não interessa qual é a sua fé religiosa. O Senhor Jesus disse, aquele que não ajunta espalha, o reino dividido não prospera. A nossa igreja, a função é juntar todos os irmãos em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Parabéns aí para vocês que estão me ouvindo. Procure o seu deputado federal da sua cidade, tá bom? Fica na paz e graça de Jesus. Tamo junto. Muitíssimo amém.
Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Vocês acabaram de escutar um recado do nosso sacerdote e apóstolo, bendito, bem-aventurado. E eu tenho um recado aqui para o Enzo. Saiba que você não precisa gravar, já que essa live fica salva. Não só essa, como todas as lives desde que nós iniciamos nossas atividades aqui na internet há quase 2 anos. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. E deixe sempre muitíssimo bem claro que você deve tomar muito cuidado com aquilo que você afirma na internet, porque você tem que ter como provar que a gente está falando a mentira. Tanto é que a gente está oferecendo mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou que nós estamos mentindo. E se você não pode provar que nós estamos praticando alguma ilegalidade, você é quem pratica o crime de calúnia, difamação e injúria, previsto nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal. Então tome sempre muito cuidado, pois eu não te dei a autorização para utilizar da minha imagem, pegando o meu conteúdo, as minhas mensagens e jogando no seu canalzinho. Então tome sempre muito cuidado com a nossa equipe jurídica. Entre em contato conosco através do privado, nos passe as suas informações para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Cristo. Muitíssima gratidão pela presença de todos vocês aqui para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Deus. Já sorteio o próximo rebanho. Vamos ao próximo a ser ministrado para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus o Cristo. Escolha o seu número de 1 a 12, seja parte dos 12 rebanhos dos benditos nosso Senhor Deus. Rebanho bendito par, de número 12, e rebanho bendito ímpar, de número 11. Estamos próximos a serem ministrados agora nessa live para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Lembrando, todos aqueles ali que querem realmente ter a oportunidade de interagir, basta deixar o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado aí nos comentários para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, de compartilhar, pois estamos sempre aqui com a permissão do nosso Senhor Deus, de segunda a sexta, a partir de 00h07 até 1h24 da madrugada, para que a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, alcancem cada uma dessas vidas aqui presentes nesse canal, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Estou ajudando nossa equipe de advocacia aqui um momento, gente, que eu vou enviar o material para eles depois. Não se esqueçam de compartilhar cada um de vocês, fazer a sua obra para com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E aqueles que querem interagir com a devida ordem e decência, basta vocês irem deixando aí nos comentários o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado. Mas não recomendo vocês cometerem nenhum tipo de crime, pois nós estamos aqui sempre com a devido respeito à palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Nós estamos aqui para trazer a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E a partir de 1h12 da madrugada estarei interagindo com vocês nos comentários para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E vamos aqui ao próximo livro. Ao rebanho já foi sorteado o livro a ser ministrado nesta madrugada para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Livro de Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e livro de Tiago, que possui 5 capítulos. Livro de Tiago, que possui 5 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nesta madrugada, e estarei interagindo com vocês nos comentários, tirando suas dúvidas, a partir de 1h12. E o Marcos de Paraupebas, Pará, seja muitíssimo bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o próximo livro de Tiago é o livro de Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3, para meditação do rebanho bendito par, de número 12, Tiago, capítulo 3. E para o rebanho bendito ímpar, de número 11, livro de Tiago, capítulo 4, para sua meditação. Para mais honra e glória ao Senhor Deus. Escolha também o número de 1 a 7, que eu estarei sorteando mais 7 números no final dessa live, para você ter mais uma palavra do Senhor para aumentar a sua fé. Vamos à ministração de mais uma oração para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 12 é a próxima a ser ministrada para levarmos a paz, a graça, a alegria ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Grandioso e altíssimo Senhor Deus, a rocha da nossa salvação, eu peço que haja agora as tuas bênçãos, abundâncias e maravilhas, alcançando todas as benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros ou ofertantes ou dizimistas desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja cura, proteção e purificação dos corpos, almas, espíritos e corações dos que estão buscando ao Senhor Deus nesta
nesta madrugada junto conosco e que através dos poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo venham receber a libertação, restauração e renovação, desde o alto fio de cabelo das suas cabeças até a planta dos seus pés, para aumentarem a sua fé com as tuas santas escrituras sagradas que estão sendo ministradas agora em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus. A paz, a graça, a alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início aqui à ministração no livro de Tiago, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Esse capítulo 3 do livro de Tiago, o Senhor aqui nos trazendo a importância e a instrução do cuidado com o nosso falar. Pois isso aqui, o apóstolo Tiago está trazendo novamente as palavras do próprio Senhor Jesus. Pois o Senhor Jesus foi bem claro, queremos dar conta de toda a palavra que sair da nossa boca no dia do juízo. Tanto é que ele deixa aqui bem claro que a língua pode levar a pessoa ao inferno, porque dependendo do que nós falamos, nós iremos ser julgados por causa disso. Por isso que também que nós colocamos aí os valores das denúncias, para vocês colocarem à prova o nosso caráter, para que vocês nos examinem, já que vocês não podem olhar o nosso coração, diferentemente do nosso Deus, que é Ele que sonda os nossos corações, vocês não têm essa capacidade. Então vocês têm o quê? As autoridades políticas, as autoridades judiciais, para que verdadeiramente evidencie a verdade do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade. Da mesma forma, aqueles que falam besteira com más intenções, acabam que vão ser também, da mesma maneira, julgados pelas suas ações. Vamos aqui ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Próximo rebanho bendito par, de número 8, e rebanho bendito ímpar, de número 7. É o próximo a estar sendo ministrado para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o próximo livro é o livro de 1 João, que possui 5 capítulos. Livro de 1 João, que possui 5 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado nessa madrugada. Marcelo comentou: incrível como Deus te usa para rebater o opressor. Deus te abençoe, varão. Muitíssimo amém, gratidão, abençoado. O Espírito Santo de verdade. Provérbios 16, versículo 33. As pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. É o Senhor que sempre fala aqui através de nós nessa internet, nessas 12 igrejas virtuais, e nós estamos aqui sendo apenas um canal, um caminho, instrumento do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Basta nós nos posicionarmos para sermos usados com santidade e santificação, e Ele com certeza falará através de nós aos seus corações, através da sua palavra sendo ministrada através de nós. Próximo livro de 1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4, para a meditação do rebanho bendito par, de número 8. 1 João, capítulo 4, para o rebanho bendito par, de número 8. E para o rebanho bendito ímpar, de número 7, livro de 1 João, capítulo 5, para a sua meditação. Vamos à ministração de mais uma oração. Lembrando que todos são seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes de nossas igrejas virtuais. Continuam recebendo orações todas as madrugadas e toda semana orações diretamente em cima do monte. Oração de número 1 é a próxima a estar sendo ministrada. Produção, me empresta rapidinho. Não se esqueçam de se inscrever ou me seguir para continuarem recebendo orações todas as madrugadas com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo.
E escolha o seu número de 1 a 7, que daqui a pouco eu estarei sorteando 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Santíssimo e bendito Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, eu peço ao Senhor que, através da tua grande misericórdia, fidelidade e benignidade, haja a edificação, libertação e proteção dessas vidas dos seus filhos benditos que estão juntos conosco nesta live, e que o Senhor possa ser o amparo e escudo de todos os membros ou inscritos, ou seguidores, ou ofertantes, ou dizimistas desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja agora os poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, indo contra toda a obra do maligno ou da carne, que estiver impedindo essas vidas de se tornarem benditos amados do Pai, e serem benditos ao sair, benditos ao entrar, benditos ao falar e benditos onde colocarem as plantas dos seus pés ou as palmas de suas mãos. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Todo-Poderoso, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos à ministração no livro de 1 João, capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 13. Vamos aqui do versículo 10 ao versículo 16. 1 João, capítulo 4, versículo 10 ao versículo 16. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Glórias, aleluia, louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nesse capítulo 4 aqui do livro de 1 João, nós vemos o nosso Senhor nos trazendo novamente a importância que há em nós o confessarmos com atitudes. Pois não se confessa o Senhor Jesus só por palavras, e sim por atitudes. Da mesma forma que o Senhor Jesus confessou, não por palavras, pois ele não falou nada perante o tribunal dos homens, e se manteve, e sim, se posicionou confessando, não só no tribunal do homem, como no tribunal celestial. Pois devemos lembrar que aquilo que nós semeamos na carne, iremos colher daquilo que não é uma coisa muito legal, que eu não posso falar a palavra aqui exata, porque tem rede social que não gosta. Mas quando semeamos no Espírito, nós iremos colher frutos do Espírito, que é vida. Para mais honra e glória, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Por isso temos aí as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil, que nós levamos muitos trabalhos, empregos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos aqueles que estão junto conosco ou querem se juntar a nós, independente do segmento religioso de fé. Damos oportunidade material de trabalho para vocês fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, serem muitíssimo abençoados em cada área e setor de sua vida. Próximo rebanho bendito par, de número 2, e o rebanho bendito ímpar, de número 1, são os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor nosso Deus aos seus corações. Escolha o seu número de 1 a 7, que daqui a pouco estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. E deixe nos comentários o seu primeiro nome, o seu município, o seu estado, que a partir de 1h12 da madrugada estarei interagindo com vocês e tirando as suas dúvidas. Próximo livro é o livro de Jeremias, que possui 52 capítulos. Livro de Jeremias, que possui 52 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado nesta madrugada para mais um glória ao Senhor Deus. Faça como Marcos de Belo Horizonte, Minas Gerais, que assim como deixou o seu nome, município e estado, e também o seu número, para mais um glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o livro a ser ministrado de Jeremias, capítulo 51.
Jeremias capítulo 51 para meditação do rebanho bendito par de número 2, Jeremias capítulo 51. E para meditação do rebanho bendito ímpar de número 1, livro de Jeremias capítulo 52 para a sua meditação. Acompanhe também nossas lives de segunda a sexta no @mileofertadim, com 2 L's, @mileofertadim, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos. Para interagirem, tirarem suas dúvidas, serem igreja e sal e luz do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, somente a paz, a graça, a alegria, a palavra verdadeira do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Vamos à ministração de mais uma oração. Oração de número 6 é a próxima a ser ministrada nesta live. Lembrando, todos que são seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes, continuam recebendo orações todas as madrugadas e toda semana orações diretamente em cima do monte. Santíssimo Senhor Deus, bendito Rei da nossa salvação, eu peço que haja, através da Tua santa palavra sendo ministrada, o Teu poderoso agir, abrindo as portas da justiça, que os Teus santos, justos e benditos hão de entrar, para o louvar, exaltar e glorificar mais e mais. E todas essas benditas vidas dos benditos membros, seguidores ou inscritos ou ofertantes ou dizimistas desta Tua igreja virtual, @igrejas benditas, sejam livres, limpas e libertas, com os poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado em cada porta, portal e janela de suas vidas, para receberem as abundâncias de promessas e alegrias do Senhor Jesus o Cristo, ainda nesta terra, e exaltarem e bendizerem ainda mais o Teu santíssimo e poderoso nome. É o que eu peço em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Todo-Poderoso. Vamos à ministração? No livro de Jeremias, capítulo 51, do versículo 1 ao versículo 7. Assim diz o Senhor: eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam em Leb-Camai. Enviarei padejadores contra a Babilônia, que a padejarão e despojarão a sua terra, porque virão contra ela em redor no dia da calamidade. O flecheiro arme o seu arco contra o que o faz, com o seu e contra o que presume da sua couraça. Não poupeis os seus jovens, destruíde todo o seu exército. Caiam mortos na terra dos caldeus e atravessados pelas ruas. Porque Israel e Judá não enviuvaram do seu Deus, do Senhor dos exércitos. Mas a terra dos caldeus está cheia de culpas perante o Santo de Israel. Fugi do meio da Babilônia, e cada um salve a sua vida. Não pereçais na sua maldade, porque é tempo da vingança do Senhor. Ele lhe dará a sua paga. A Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava a toda a terra do seu vinho. Beberam as nações, por isso enlouqueceram. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 51 do livro de Jeremias, novamente, a consequência das más obras, dos maus frutos e de também se misturar com aqueles que não estão conforme a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor nosso Deus. E o Senhor aqui alertando o seu povo, para com esse povo daí e venha para a verdadeira justiça do Senhor. Estamos vindo aqui para ajuntar as igrejas do Senhor Jesus, trazer a palavra do Senhor, a verdadeira palavra do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, para que o povo pare de perecer por causa das más obras do fruto e da liderança, pois o dia do Senhor sempre devemos estar lembrando que não é para a gente se preocupar com quando vai ser, mas sim sempre nos preocupar para que, independente de como ou quando ou onde ele aconteça, nós venhamos ser encontrados perfeitos, santos e justos na presença do Senhor e Salvador de nossa vida, nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ao último livro a ser ministrado nesta madrugada. Lembrando, quem perdeu o sorteio dos rebanhos, essa live fica salva no @igrejas benditas, para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o livro de 2 Timóteo, que possui 4 capítulos. Livro de 2 Timóteo, que possui 4 capítulos, é o último livro a estar sendo ministrado nesta madrugada para aumentar a fé de todos vocês. Romanos 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. Livro de 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, é uma meditação do coração do Senhor nosso Deus para todos nós nesta madrugada. 2 Timóteo, capítulo 2, para a nossa
meditação. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Escolha o seu número de 1 a 7 para daqui a pouco receber mais uma palavra do Senhor para a sua meditação. E o livro, a oração de ser ministrada, a oração de número 7, e todos que são seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes ou dizimistas continuam recebendo orações, mesmo após o término dessa live. Nosso fiel Senhor Deus, cuja benignidade dura para sempre, eu peço ao Senhor que haja agora a tua poderosa e gloriosa renovação e restauração, chegando junto com a ministração da tua santa, bendita e poderosa palavra, através desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, em todos os lares, comércios, veículos, de todas essas vidas ligadas conosco, e que recebam os poderes que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, para que sejam limpas, libertas e livres de toda depressão e opressão do mal, e venham louvar e engrandecer mais e mais ao teu santíssimo nome, e se ajuntar conosco em um só Espírito, para que possam invocar, e o Senhor está entre aqueles que os ajudam, por serem teus benditos e fiéis filhos. É o que eu peço em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. Dou glórias e aleluia ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Todo-Poderoso. Vamos na ministração no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 20. Recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. O Senhor falou grandemente ao nosso coração durante toda a live, da importância que tem em nós verdadeiramente examinarmos as nossas obras, nossos frutos, os nossos caminhos, para que eles venham estar bem dizendo o nome do Senhor nosso Deus, e nós venhamos a receber o fruto. Pois o Senhor Jesus afirmou em Mateus 16, 24 a 27, eu vou recompensar, ou eu vou pagar a cada um de vós, segundo as vossas obras. Nós convidamos vocês a se ajuntarem conosco, façam prova de nós, examinem nosso caráter, as nossas condutas, as nossas mais de 100 denúncias que demonstram para vocês que nós estamos trazendo a verdadeira verdade do Senhor. Não é que só a gente tem a verdade, é que nós afirmamos, nós não temos erro, nem pecado, nem iniquidade, pois é o nosso dever e obrigação, como aqui foi bem claro, e manejamos perfeitamente a palavra da verdade, não para benefício próprio, mas sim para que a palavra do Senhor venha libertar cada uma, vida, alma e coração, presente onde quer que seja, através dessa internet, para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Porque se a gente quisesse trazer só o benefício pra gente mesmo, que nós, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus, também somos um grupo de empresários, nós estaríamos fazendo da mesma forma que muitos estão fazendo hoje em dia. Não paga salário de obreiro, não dá oportunidade nem recurso para ninguém fazer nada, diz que Jesus já fez tudo por ele, que eles não precisam fazer mais nada. É muito mais fácil e muito menos custoso. Trabalhar todo mundo por amor é muito mais fácil e muito menos custoso. A gente sabe fazer matemática muito bem, mas o ponto é, a matemática da Terra, por acaso, vai ser superior à matemática dos céus? Que o nosso Senhor Deus foi bem claro, Lucas 6, versículo 38. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E lá no livro de Tiago também deixa evidente como é importante tomar muito cuidado em reter o salário do trabalhador. Estamos aqui para dar oportunidade a todos vocês. Então entre em contato conosco no privado, falem em nossos templos, peçam os nossos templos físicos para a sua região,
falem com as autoridades políticas, vereadores, deputados estaduais, deputados federais. O Abençoado, que é uma igreja lá no Rio Grande do Sul, entre em contato conosco no privado, para que verdadeiramente cada um de vocês traga uma verdadeira obra que trabalha com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, para a mais honra e glória do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus Cristo. Escolha agora o seu número de 1 a 7, que eu estarei sorteando para você ter mais uma palavra do Senhor para a sua meditação. Se de 1 a 7 você escolheu o número 7, vai meditar no livro de Miqueias, capítulo 4. Miqueias, capítulo 4, se você escolheu o número 7. Se você escolheu o número 5, vai meditar no livro de Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, se você escolheu o número 5. Lembrando que perdeu alguma coisa, essa live fica salva em algumas das redes sociais, no canal @igrejasbenditas. É o mesmo arroba em todas as redes sociais, todos são seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes. Continuam recebendo orações todas as madrugadas. Se de 1 a 7 você escolheu o número 6, vai meditar em 2 Crônicas, capítulo 19. 2 Crônicas, capítulo 19, se você escolheu o número 6. Se você escolheu o número 3, vai meditar no livro de Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3, se você escolheu o número 3. Se você escolheu o número 4, vai meditar no livro de 1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4, se você escolheu o número 4. Se você escolheu o número 1, vai meditar no livro de Jeremias, capítulo 51. Jeremias, capítulo 51, se você escolheu o número 1. E se você escolheu o número 2, vai meditar no livro de 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, se você escolheu o número 2. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Enquanto eu vou estar dando uns comunicados muito importantes para todos vocês, vão deixando aí no comentário seus primeiros nomes, seu município, seu estado ou país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil, e eu daqui a pouquinho estarei interagindo com vocês e tirando as suas dúvidas, seja sobre as escrituras sagradas, nossas mais de 100 denúncias, ou sobre os nossos projetos. Então, muita atenção, todos vocês que são seguidores, então muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor, ou inscrito, e membro, ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais, e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além das orações que vocês recebem durante as lives de segunda a sexta, vocês continuam recebendo orações todos os dias de madrugada e também toda semana orações diretamente de cima do monte, também de madrugada, pelo nosso sacerdote e apóstolo. Além de que vocês têm a flexibilidade nos horários, no horário da manhã, da tarde, da noite, da madrugada, com as lives de nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros de segunda a sexta, para vocês buscarem ao Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor nosso Deus. O link e horário das lives nossas igrejas virtuais você encontra na descrição dessa live e outras redes sociais. Abre o perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo aí na tela, @Igrejas Benditas. Vá na aba de seguindo, você vai encontrar nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. Lembre-se também de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E cada uma delas valem desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras, ou é eles que estão apresentando e praticando a verdade. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja o seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma das nossas redes sociais e a nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco nós trabalhamos com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada com fé, amor e amar, em que o obreiro recebe o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar,
há secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, além de que todos que são ofertantes e dizimistas têm a garantia de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão, e que vocês podem ir guardando os comprovantes das ofertas e dos dízimos, independente do valor, que ao vocês se apresentarem em nossos templos físicos, com os comprovantes das ofertas e dos dízimos, independente do valor, vocês terão a prioridade para receber todas as bênçãos e os benefícios que chegam juntamente com a inauguração de nossos templos físicos na sua região. Além de que conosco também, todos têm a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Glória ao nosso Senhor Deus. Eu vou responder, abençoado. O Patrick de Maceió, Alagoas, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Ele comentou: para o mesmo de falar rápido, a metralhadora de Jeová, tava acostumando. Então vamos lá. Eu não entendi direito se eu consegui parar de falar rápido ou se eu voltei a falar rápido e aí você desacostumou. Não entendi muito bem. Mas enfim, estou aqui para trazer a palavra do Senhor de forma que todos vocês possam compreender. Que eu só realmente caiu a minha ficha de que eu falava muito rápido aqui na internet, quando me chamavam não só de metralhadora de Jeová, como de Ayrton Senna do Evangelho. Então eu sabia que eu precisava diminuir a velocidade para que todo mundo pudesse compreender a palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador. Tô falando rápido, tá vendo? Não pode elogiar. Sejam todos muito bem-vindos, capaz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Deixem aí nos comentários seu primeiro nome, município e estado, que eu vou estar interagindo com vocês e tirando as suas dúvidas. E aqui um abençoado, o Marco Antônio, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais. Seja muito bem-vindo novamente, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Ele comentou: eu vou numa igreja universal perto de casa, mas não me sinto bem. Quando saio de lá, será espírito? E aí a rede social cortou. Aí eu não consigo afirmar a palavra que você utilizou. E aí justamente que é muito importante a gente lembrar que é necessário nós termos o quê? Igreja do Senhor Jesus, nos armarmos, não se podia falar essa palavra, da palavra de Deus, tá bom? Rede social roubou da palavra de Deus, palavra do Senhor. É disso aí que é necessário a gente se revestir com a palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, para que Ele venha nos defender independente de onde nós estivermos. É muito importante você entre em contato conosco. Você, se não me engano, falou que não sabia olhar o privado. Tá vendo a foto da igreja ou o nome da igreja? Nessa rede social tá aparecendo ali em cima pra mim. Aí você clica na foto da igreja, vai abrir, aparecer escrito em algum canto, um quadradinho escrito bate-papo. Você clica naquilo ali e envia mensagem pra gente, para que você possa se tornar um discípulo do nosso sacerdote, ou então membro de nossa igreja virtual. A nossa produção vai te instruir, vai te ensinar na palavra do Senhor nosso Deus, para que você possa se ajuntar conosco e continuar se ajuntando também com essa denominação, caso seja da sua vontade, mas que você possa sentir a alegria do Senhor Jesus, não só lá dentro, mas como lá fora também, em todas as áreas e setores de suas vidas, você seja a igreja sal e luz do nosso Senhor Jesus. E que lá dentro você sente uma carga pesada, você pode ser luz, para que outras vidas também venham ser sal e luz do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. E o Caleb de Rio de Janeiro, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. A Carol de Macaé, Rio de Janeiro, seja muito bem-vinda com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Ela perguntou: Billy, o que acha de música e dança na igreja? Então vamos lá, não é o que eu acho, é aquilo que está escrito nas escrituras sagradas. Música e dança não é um problema nenhum. Por que música e dança não é um problema? Dependendo do contexto, deixando aqui bem claro, dependendo do contexto e da música também utilizada. Porque nas festas do nosso Senhor Deus, o povo sempre utilizou de música, de danças. Lá no Salmo 150 fala justamente dos instrumentos de música e da dança. Teve Bíblia aí que adulteraram, tiraram a palavra dança, mas existe lá a parte de dança também. Só que o ponto é, essas músicas e essas danças, principalmente as mais espalhafatosas, não eram realizadas em cultos do nosso Senhor Deus. Deixando isso aqui sempre muito bem claro, porque o culto tem que ser de maneira racional. E quando você envolve músicas, ainda mais dependendo do ritmo das músicas, e as danças, você já começa a mexer mais com a sua emoção. Então é isso que nós devemos tomar sempre muito cuidado.
ter na festa, na parte de festa, no momento de festa, em nome do Senhor nosso Deus, ter músicas e danças para louvar, alegrar o coração na presença do Senhor, não tem problema nenhum. Só não pode colocar tudo isso e falar que isso é sinônimo de santidade, ou que isso aí é dever, obrigação, ou que isso aí pode ser feito em um culto de adoração ao Senhor Deus em espírito e em verdade. Então é isso que a gente precisa sempre saber separar muito bem as coisas. Ela comentou, mas dentro do templo, será que é errado? Já respondi a tua pergunta que a rede social havia censurado. Por isso que é muito importante tomar sempre muito cuidado para poder não generalizar tudo. Nós precisamos saber sempre o momento certo, a etapa certa e até que ponto nós podemos ir também para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí tem justamente mais isso. Temos ali um momento dentro do templo. É para fazer o quê? Vai fazer uma festa. A festa é melhor que não seja feita no mesmo lugar do qual ali é realizado as atividades de culto, de adoração em espírito e em verdade ao Senhor nosso Deus. Ser feito ali em outro lugar não tem problema nenhum. Aí você consegue expandir mais a quantidade de músicas que é permitida ali dentro. Porque também tem certos tipos de músicas que dentro do templo não é lícito, não é permitido, não é de bom tom que esteja tocando ali dentro. Tem que ser sempre de acordo com as escrituras sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus. Aqueles que é necessário sempre haver quem tenha esse conhecimento, esse estudo mais aprofundado de ritmos, de sempre um ouvido muito bom para perceber na letra da música, que tem muita letra de música perigosa hoje em dia, que tem lá o termozinho gospel, música evangélica. E se você colocar isso para tocar não só dentro de um templo, como também dentro da casa das pessoas, traz algo seríssimo, traz consequências gravíssimas. Tem muitas músicas aí que ficaram cada vez mais famosas. Por exemplo, a outra, que fica mandando queimar, não vou cantar nenhuma não, que fica mandando queimar, quem queima é só lá no fogo e no inferno. Então é que a gente tem que tomar. A sarça de Moisés lá, com Moisés, ardia, mas ela não queimava. Então isso que é necessário a gente saber separar as coisas. Cada palavra tem um peso muito forte. É necessário que nós devemos sentir o fogo do Espírito Santo, é uma sensação maravilhosa. A língua tem poder de abençoar. A língua tem poder de abençoar e de amaldiçoar, exatamente. É necessário a gente tomar muito cuidado. Aí ela perguntou que tem uma que fala, é por ele que eu tô gastando a minha vida. Eu acho essa letra estranha. Aí tá vendo? Gastando a minha vida. Parece que você tá desperdiçando a vida na presença do Senhor. Por isso que nós temos que tomar sempre muito cuidado com cada uma frase dita nas mensagens. Tem uma outra aí que fala, mesmo sendo pecador imperfeito. Mais uma perigosíssima, a gente tem que estar sempre muito alerta. Uma famosíssima, falando da história de Jó, que cita uma passagem da qual foi adulterada nas escrituras sagradas, que a mulher de Jó nunca falou, amaldiçoa teu Deus e morre. Ela não falou. Se você pegar os textos originais no hebraico, você vai ver que o termo ali que ela usou, quem traduziu foi achar que foi um eufemismo, que ela falou, abençoa teu Deus e morre. Ela não falou amaldiçoa, ela falou abençoa. Só que para traduzir, na hora de traduzir, eles inverteram completamente a palavra, porque eles pensaram, não, a intenção da mulher de Jó foi amaldiçoar a Deus. Então, coloca aí amaldiçoa. Mas vem cá, você tá ali para colocar a emoção da mulher de Jó ou para colocar exatamente como foi escrito? Aí a Sandra comentou, tá vendo? A gente erra por falta de conhecimento. Palavra do Senhor Deus. Oséias 4, versículo 6. Meu povo perece por falta de conhecimento. Mateus 22, versículo 29, palavra do Senhor Jesus, errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder do Senhor Deus. A Bessari comentou, e se a letra diz, queima em nome de Jesus todo mal é passável? Isso aquilo, abençoado, a gente tem que examinar toda a letra, porque de que adianta a letra ser 99% boa, mas tem uma frase que traz ali algum juízo, alguma coisa ilícita. Por isso que é importante sempre a gente examinar toda a letra para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade. É importante examinar sempre as escrituras sagradas. Da mesma forma, músicas seculares. Se não tem nenhuma letra da qual vá trazer algum juízo, incentivando atividades ou atitudes, comportamentos que são contrários à palavra do Senhor nosso Deus, não tem problema. Aí vem outro ponto. Nós temos que estar sempre cuidando do ritmo daquela música, o momento em que nós vamos usar essa música, ouvir essa música, escutar ela. Se você prioriza mais escutar tudo aquilo que é do mundo e você alimenta pouco o seu espírito, é algo que é perigosíssimo. Pois aí, quanto mais você alimenta a sua carne, mais forte ela vai ficando. Ali o mensagem comentou, heresias entra de forma encoberta, por isso analisar ao todo, exatamente. Pois como o apóstolo Paulo foi bem claro, examine todas as coisas, retém de tudo aquilo que é bom. É isso que nós precisamos estar sempre fazendo.
Não tentar generalizar tudo como uma coisa só, jogar tudo dentro de uma panela, mexer e falar pronto, é a mesma coisa. Não é assim. Precisamos examinar cada uma etapa, cada uma letra, cada uma palavra, cada um comportamento, cada uma intenção com que aquilo ali é feito. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Abençoado, normalmente esses QR Codes aqui não funcionam, mas esse aqui é para proteger mais a minha imagem. Nessa rede social você vai encontrar o vídeo fixado no @igrejasbenditas. Ou então, não, no Igrejas Benditas acho que não tá não. No @milhaofertadinho. Você vai encontrar o vídeo fixado no perfil, se você quiser ofertar ou dizimar para esta obra do Senhor nosso Deus. Guarde os comprovantes das ofertas e dos dízimos. Peça um de nossos templos físicos para a sua região, pois você tem a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus, para junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não se esqueçam de compartilhar, convidar outras vidas. Quem gosta de interagir mais, de aprender mais da palavra do Senhor, tirar mais suas dúvidas, temos esse horário aqui de segunda a sexta, a partir de 00h07 até a partir de 1h12 até 1h24. Mas temos um pouco mais de tempo no @milaofertadim, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7h40, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, para sermos todos igrejas sal e luz do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É sempre muito importante nós participarmos, interagirmos como as igrejas verdadeiras e vivas do Senhor. Atos capítulo 15, Atos capítulo 17. A igreja que interage, a igreja que examina, a igreja que participa, que se movimenta para fazer com que a palavra do Senhor alcance mais e mais vidas. Pois se os apóstolos do Senhor Jesus tivessem acesso aos recursos da tecnologia que nós temos hoje em dia, o Senhor Jesus já tinha voltado, porque aquilo do qual ele determinou, o evangelho chegar a toda criatura, já teria chegado. Mas hoje em dia o que chega são religiões, são sermões, discursos do ser humano. Mas a palavra do Senhor tem ficado cada vez mais e mais de escanteio. Mas estamos vindo aí o avivamento. Não é para trazer nada novo. É para avivar aquilo que parecia ter sido eliminado. Para trazer de volta o primeiro amor no coração de cada um, que todos nós precisamos e necessitamos da presença constante do Senhor em nossas vidas, de nos purificarmos e lavarmos como foi ministrado durante toda a madrugada. Então, se você perdeu as ministrações, essa live fica salva na @Igrejas Benditas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui. Aguardo você na próxima live, 12 minutos antes das 7 horas da noite, no @milhaofertadim. Fale com as autoridades políticas da sua região, com os empresários também, para eles levarem uma verdadeira obra do Senhor que trabalha com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar. Para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Para que a paz, a graça e a alegria do Senhor sempre chegue em cada um coração que precisa e necessita. Que vocês sejam muitíssimo abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Aguardo vocês nas próximas lives aqui na @Igrejas Benditas, a partir de 00h07. Meu muitíssimo amém.